Então eu quero falar sobre geolocalização. É aquele detalhezinho que fala assim, Robson, eu queria os meus clientes mais próximos ao meu bairro, ou eu queria clientes de outras cidades, né? E eu não é a primeira vez que eu tenho clientes que voltam para falar para mim e falam assim, Robson, mas eu pedi para você fazer uma campanha para mim para selecionar na minha cidade de atuação. E tá vindo pessoas de outras cidades vendo o meu anúncio. Então é isso que eu quero falar para você agora sobre como que as plataformas identificam o usuário na internet e trazem esse usuário para você, né? Então, através de algumas tecnologias que nós vamos ver agora, tanto o Google quanto o Facebook utilizam essas tecnologias e eu vou explicar algumas limitações que cada uma dessas tecnologias apresentam quando o seu anúncio é rodado na internet. Vamos lá então? Comigo na tela, eu tenho aqui algumas informações que eu quero passar para você. Então, eu tenho aqui uma conta já aberta aqui de um cliente nosso de Belo Horizonte. Aqui nós temos um anúncio rodando para a cidade da região metropolitana da Grande BH, como vocês podem ver. Né? Então, esse é a primeira forma de você segmentar dentro da plataforma. Todos vocês talvez já conhecem isso, mas é bom relembrar que existem algumas maneiras de a gente fazer uma pesquisa quando nós vamos fazer um anúncio. Então, por exemplo, se eu quero a cidade de Belo Horizonte, eu vou até fazer novamente o processo aqui para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui, ó. Então, Belo Horizonte, Minas Gerais, cidade. E ele me dá outras opções também, como bairro, né? Ele me dá algumas opções de alguns endereços mais acessados de Belo Horizonte. Nós vamos manter por enquanto aqui em cidade. Então ele me dá a opção de cidade e automaticamente ele já abre para 40 quilômetros, ok, nenhum problema até aqui. Eu posso diminuir para 17, que é o mínimo que ele consegue, mas ainda está muito grande. Meu cliente falou assim, Robson, está vindo pessoas de outros lugares, como por exemplo Contagem, está vindo pessoas de Ribeirão das Neves. Coloca com um raio menor do que 17. Aí não vai ter como você colocar menor. Vamos tentar aqui colocar 1%, olha lá. 1% não, 1 quilômetro. Ele não vai também. Então o que eu faço aqui? No caso, eu venho aqui para cima e coloco apenas a cidade atual. E aí você fala, todos os meus problemas agora foram resolvidos. Não necessariamente, eu vou explicar daqui a pouquinho por quê, como que o Facebook localiza essas pessoas que estão aqui. Mas antes de entrar ainda na tecnologia, um último detalhe aqui. Existem duas formas de você segmentar essas pessoas que, teoricamente, estariam aqui dentro desse raio aqui. Né? Existem duas formas. A primeira é essa daqui que eu gosto de usar mais, que são pessoas que moram nessa localização. Mas, por padrão, o Facebook deixa esta opção habilitada. Pessoas que moram ou estiveram recentemente nesta localização. Então, vai incluir pessoas, se você habilitar essa opção aqui, vai incluir pessoas que, evidentemente, moram ou que estavam visitando, mas que não estão mais em Belo Horizonte. Estão, por exemplo, agora em Curitiba. Mas a pessoa vai ser também tagueada com anúncios. Por quê? Porque você habilitou aqui, ó, pessoas que estiveram recentemente. Então, se eu fui para Belo Horizonte, fiquei uma semana lá, voltei para Curitiba ou para Londrina, que é onde eu moro aqui. Então, voltei para Londrina e daqui uma semana começa a aparecer anúncios lá de Belo Horizonte para mim, não é surpresa nenhuma. Não, a ferramenta não está errada. É esta opção aqui que deve ser desmarcada e colocar essa opção aqui. Pessoas que moram nessa localização. Beleza? Mas não é só isso. Deixa eu voltar aqui. Estou numa outra plataforma agora, que estou dentro do Google. No Google nós temos algo semelhante também. Nós podemos selecionar. Eu fiz um segmento para esse meu cliente também em Belo Horizonte. E aí começou a dar muito lead para ele. Ele falou, Robson, tá vindo muito lead legal. Ele aumentou o faturamento, muito joia, muito bacana. Deixa eu até voltar aqui. Isso, ele gostou, né? Alô, Paulo, grande abraço aí, Paulo Assis de Belo Horizonte, Clínica Vitálica. Ele gostou muito, 3 meses rodando, chegando muito lead lá para ele. Aí ele falou, Robson, um dia ele chegou para mim numa conversa e falou, cara, alguns leads que estão chegando aqui, na verdade, alguns não, a maioria estão chegando, embora eu esteja fazendo tripliquei meu faturamento depois que eu comecei com a máquina de captação, mas eu queria melhorar a qualidade dos leads. E aí vem aquela palavrinha melhorar a qualidade de lead, é algo muito subjetivo. Foi o que nós fizemos para ele e olha o resultado da catástrofe que aconteceu.
ele triplicou o faturamento dele, ele saiu de 50 mil para 150 mil de faturamento em 3 meses de máquina de captação, mas olha o que aconteceu. Robson, você consegue melhorar a qualidade desses leads trazendo pessoas mais próximas do meu consultório? Falei, Paulo, não sei se é uma boa estratégia no primeiro momento. A gente precisa maturar mais as suas campanhas, embora 3 meses já vai dar para a gente um número, talvez ali, mínimo de dados estatísticos para a gente tomar algumas decisões, mas seria legal a gente manter pelo menos por uns 6 meses ou até um ano, para depois a gente fazer alguma mudança. Se você está indo tão bem, vamos manter assim. Ele falou, não, vamos fazer o teste. You are the boss, né? Você é o chefe, então vamos lá. O que eu fiz? Volta aqui. Então, se vocês observarem, voltando aí na nossa tela, eu fiz essa campanha que estava indo muito bem, que era para a região Belo Horizonte, e aí eu criei uma outra campanha para ele, que foi segmentar num raio de bem próximo, coisa ali de 1 quilômetro de distância da região do consultório dele, né? Isso daqui é o extremo de segmentação. Então, olha lá, eu saio de Belo Horizonte, que tem um número, uma densidade populacional muito grande, venho para cá, para uma densidade populacional muito menor. Quantos que você acha de pessoas que tem aqui dentro desse raio de apenas 1 quilômetro ao redor do consultório dele? É muito menos gente do que aqui, nesta opção, onde eu tenho muita gente que eu possa ser tagueada. Né? Aí você olha para mim de novo e fala assim, Robson, mas não faz sentido para mim trazer pessoas de muito longe que as pessoas não vão chegar no meu consultório. E aí a gente teria que gravar um outro vídeo para discutir isso. Você não está completamente errado, mas também não está completamente certo. Tudo na internet é aferição de dados, é mensuração. Não faça, principalmente não se iluda pelo que os outros estão fazendo. Cada negócio tem uma particularidade que deve ser seguida e não existe fórmula de bolo. Eu estou aqui para isso, exatamente para explicar que existe sim um método a ser seguido, mas não existe um botão mágico que você aperta e vai resolver os problemas. As plataformas como Google e Facebook passam essa impressão de que existe um botão mágico que você aperta e vai resolver seus problemas, e eu estou provando o contrário para você nesse vídeo, que não é assim. Tá? E eu estou mostrando uma das características que desmente o que o Facebook e o Google falam sobre geolocalização. Você vê aqui que no mapinha parece tudo lindo, maravilhoso, mas por trás, no background, né, vamos dizer assim, nos bastidores, as coisas são completamente diferentes. Deixa eu me concentrar aqui no vídeo, senão esse vídeo vai ficar com 1 hora de duração. Eu queria que ele tivesse 5 minutos, não vai dar. Então, não quero entrar em muitos detalhes aqui. Vamos voltar aqui para a gente entender então o processo. Então, estou falando sobre densidade populacional. Para finalizar, aqui tem muita gente nessa segmentação, aqui tem pouca gente. Aonde que você acha que o custo por lead vai ficar mais caro? Aqui ou aqui? Óbvio que é aqui. Se aqui é um número menor de pessoas, tem mais gente, teoricamente, disputando essa mesma faixa, principalmente é uma faixa nobre da região de Belo Horizonte, que é o Lago da Pampulha, tá? Então, os seus leads, eles tendem a ficar mais caros e eles tendem a também reduzir o número de leads. Então, aqui eu estava trazendo para ele uma média de leads de mais ou menos uns 40 leads por dia para ele. Aqui começou a chegar a 3, 4 leads por dia, tá? Então, novamente, aquela história, melhora a qualidade dos leads? Talvez, mas vamos captar dados primeiro, vamos testar. O que eu estou fazendo para ele agora? Eu apaguei todas as campanhas, voltei ao zero, para a gente poder alinhar tudo isso daqui e voltar ao que estava sendo antes. Né? Voltar a Belo Horizonte. Então, é óbvio que algumas pessoas que estão aqui, né, ele está aqui na região da Pampulha, algumas pessoas, de repente, que estão aqui na Savassi, não vai se deslocar até aqui para falar com ele. Mas algumas pessoas podem sim, dependendo do produto que ele oferece, a qualidade do serviço, a tradição, e aí entra outra, novamente. Aí vai entrar novamente outra questão, que é a questão de melhorar a qualidade de lead. Eu teria que gravar um outro vídeo só falando sobre isso, tá? Eu falo sobre isso na minha aula do curso de Google Ads, de Google Ads e de Facebook Ads que eu tenho para dentista. Mas não é o foco desse vídeo agora, não vou entrar em detalhes, esse vídeo não precisa ficar muito comprido. Vamos direto ao que interessa agora, tecnologia por trás e por que que às vezes eu não consigo trazer leads de dentro de uma certa região. Eu até consigo trazer leads, vou me expressar melhor. Os leads de certa região vão chegar, mas um ou outro lead vai acabar chegando de outra cidade também, pelos motivos que eu vou explicar agora. Opa, vem aqui comigo então.
para você entender. Então, você está vendo aí uma apresentação da do nosso sistema aqui, e eu vou mostrar agora para você as formas de você localizar pessoas na internet. Como que é feita essa localização pelas plataformas Facebook e Google. Então você vai entender como que uma pessoa sai de um ponto A e vai para um ponto B e como que essas plataformas localizam, ou pelo menos tentam localizar, tá bom? Então essa é a dificuldade que eu tenho para poder fazer uma campanha de geolocalização dentro das plataformas, tá? Então, por isso que às vezes vai chegar um ou outro contato de outra cidade ou de outro bairro que você não quer receber aí, tá bom? Então vamos lá. Como que é feita a localização? Primeiro, para quê? As plataformas elas fazem isso para conhecer os hábitos de deslocamento e os lugares visitados pelo usuário. Então, primeiro passo, as plataformas elas investem bilhões e bilhões de reais para tentar conhecer os seus hábitos de deslocamento, para tentar localizar onde que você estava em determinado momento quando fez determinado tipo de ação, ok? Então, conhecer. E depois que essas plataformas conhecem você, o que elas fazem? Elas vão converter esses indicadores de localização para transformar em inteligência e depois vender produtos para você, que é o que eu faço. Vender um serviço de odontologia, por exemplo. Tá? Eu preciso dessas duas informações. Eu preciso conhecer o usuário, que é o seu público, e eu preciso depois converter esse usuário em clientes potenciais para você, que são os contatos que chegam através da nossa plataforma dentro da máquina de captação. Ok? E aí, como que essas plataformas utilizam as tecnologias disponíveis hoje para conhecer essas pessoas, para saber onde elas estavam em determinado momento ali do dia? Existem outras formas, eu também não vou entrar num vídeo maior aqui, não quero tomar muito tempo, esse vídeo tem o intuito de ser muito rápido, né? Então, o que eu vou fazer? Existem outras formas também menos exploradas ou até mesmo novas tecnologias chegando, mas as três principais formas hoje que a plataforma Facebook e Google utilizam para localizar você em um ponto aí no espaço, né? Um ponto físico onde você está. Então, primeiro, serviços de localização. Isso envolve as coordenadas do seu GPS, talvez mesmo que ele esteja desligado. Novamente, vou repetir. Mesmo que o GPS do celular do seu cliente esteja desligado, ou seu celular aí, né, esteja desligado, existem já alguns estudos dizendo que, por exemplo, no iOS e também no Android, principalmente no Android, mesmo o GPS estando desligado, o Google consegue saber onde é que você está. Ele faz uma autorização, vamos dizer ali, para pegar os dados do seu GPS, mesmo que você não esteja ativando ele, né? Então, ainda não é comprovado isso, são as teorias da conspiração, mas se o Google tem poder para fazer isso, para ganhar vantagem, acredito muito que ele faça, tá bom? Não tenho como eu comprovar, não estou dizendo que ele faz, mas existem vários estudos de vários especialistas que eu acompanho dizendo isso, tá bom? Então, primeira coisa, GPS, tá ligado ou desligado, muito provavelmente não importa, o Google ou o Facebook vai captar esses dados aí. Segundo, a rede Wi-Fi onde você está conectada, ou até mesmo a rede de dados, as antenas das operadoras ali, elas vão estar transmitindo dados para conectar você nesses dados. Facebook e Google vão pegar esses dados também do Wi-Fi da sua casa ou da rede de dados quando você está se deslocando, tá bom? Tem até um documentário interessante que fala muito sobre isso, sobre coleta de dados do celular, principalmente em rede de dados das carriers, né, das operadoras. Existe um documentário, inclusive, que fala sobre a fraude das eleições nos Estados Unidos em 2020, do Trump e do John Biden, que chama 2000 Mules, 2.000 mulas. Aconselho você assistir também, fica lá. A dica fala muito sobre geolocalização lá nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, hein? Bom, vamos lá. Lá nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, os caras têm dificuldade para fazer geolocalização, mas conseguem, e está muito explícito isso no documentário. Novamente, 2000 Mules, 2.000 mulas, documentário sobre eleições nos Estados Unidos no ano de 2020. Assista lá que você vai ficar chocado. Quem não assistiu, assista. Voltando aqui, então,
Estamos falando então da primeira tecnologia, que são os serviços de localização através de GPS, Wi-Fi e rede de dados do celular. Qual que é a segunda forma de tecnologia que as plataformas utilizam para localizar você? Endereço de IP, uma tecnologia ainda que pode te dar uma vaga ideia do seu paradeiro. Por que isso? Porque aqui no Brasil, os endereços de IP, eles são muito mal resolvidos, pessoal. Vou dar um exemplo aqui novamente, que eu sempre falo desse exemplo. Eu tenho um cliente aqui em Londrina e às vezes chega contatos para ele de Maringá, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros de distância. Mas as campanhas, como vocês viram, estão segmentadas somente para Londrina. Por que isso? Porque uma das tecnologias é de IP, ok? A tecnologia IP, ela faz um cruzamento de dados para saber onde é que você está, e aqui no Brasil isso é muito mal resolvido. A gente tem alguns exemplos para citar também. Lá em Maringá tem outra confusão de IP com outro cliente que eu tenho lá, que às vezes chega a contatos da cidade de Santo Antônio da Platina, que é a minha cidade natal, onde meus pais e minha mãe moram, né? Meu pai e minha mãe moram, meus irmãos. E chega gente de Santo Antônio da Platina para esse cliente de Maringá, que o DDD inclusive é 14, mas ele pega o DDD 43, desculpa, Maringá o DDD é 44 e ele pega o DDD 14, ele pega o DDD 43, que é de Londrina, tá? Então ele tem essa confusão também de IP. Então, e outra questão também, aqui no Brasil, muitas pessoas que estão no celular e acessam, por exemplo, algum site, algum serviço online, esse IP ele é conhecido como o IP dinâmico. O que, que significa isso? Que é um número de IP que vai estar mudando conforme você, com o tempo e conforme acessos também. Então, nós temos dois tipos de IP. O IP fixo, que geralmente são grandes empresas que possuem, e IPs dinâmicos, que são IPs que mudam com o tempo. Outra dificuldade também para as plataformas saberem com exatidão aonde que você está. Então nós vimos aqui até agora duas formas de tecnologia de segmentação, de geolocalização, que são os serviços de localização das empresas, GPS, tablet, GPS, Wi-Fi e celular, IP, e por último, e por último, qual que é a forma de localização? Essa aqui a gente tem que dar uma respirada agora, respirar fundo e falar: tem gente que faz isso? Tem. Eu utilizo isso ao meu favor dentro das minhas campanhas, mas não deveria, né? E aí fica um alerta até para você que está vendo esse vídeo: cuidado com o que você posta na internet. Olha, eu, um publicitário, falando para você tomar cuidado com o que você posta, eu devo estar meio ficando biruta, né? Afinal de contas, eu estou comprometendo meu próprio negócio. Mas é a realidade. Vem comigo que eu vou te mostrar. Ó, terceira forma, conteúdos colaborativos, que é, por exemplo, a base do Wikipedia. O que é o conteúdo colaborativo? São pessoas que, por maneira voluntária, entram num site e colocam informações, seja sobre empresas, seja sobre a área de atuação que ele faz, ele melhora ali um verbete que está dentro da Wikipedia. Então, isso é conteúdo colaborativo. Mas o fenômeno do conteúdo colaborativo vai também para a internet, principalmente Facebook e Instagram. Então, atenção, dependendo de como e o que você posta, ou o tipo de conteúdo que você posta, as plataformas saberão a sua localização, ok? Então, é isso que você acabou de ouvir. Dependendo do que você posta, dependendo do que e como você posta, as plataformas vão identificar você. Pasmem, tem gente que acessa o Instagram e posta o horário que você sai, o horário que você chega, vídeos mostrando a sua rua, quando você marca que está com outra pessoa. Se você não tiver dados suficientes de localização e o Facebook tiver dados de localização dessa outra pessoa que você marcou que estava com, por associação, o Facebook também sabe onde você estava. Então, gente, cuidado com o que você posta, tá? A gente vai aproveitando para essas pessoas que são menos descuidadas o que é postado. Infelizmente, nós vamos usar aqui, ou felizmente, né, nós vamos usar também como base para fazer a geolocalização. Mas o que eu queria mostrar para vocês de uma forma geral é isso, né? Como que o Facebook, então, faz essa localização e como que ele faz para ativar tudo isso e transformar isso em negócios, que é o Facebook Ads e o Google Ads, por exemplo, tá bom? Pessoal, é isso.
Eu não queria fazer esse vídeo ficar muito longo, como sempre, eu me comprometo aqui, eu sempre faço uma promessa antes de cada vídeo, não vai ficar longo, não vai ficar longo, não vai ficar longo. Mas são tantos detalhes e eu gosto tanto de ir a fundo no que eu estou explicando para passar um pouco mais de credibilidade, eu não quero ficar na superficialidade. Então eu fico ali no meio termo, né? Eu não sou tão... Eu poderia falar muito mais, esse vídeo deu 20 minutos, eu poderia falar 2 horas só nesses 3 slides, 4 slides que eu acabei de falar, e eu poderia fazer esse vídeo em 2, 3 minutos, mas não ia ser completo para você também. Então eu espero que você tenha aí despendido 20 minutos do seu precioso tempo para assistir o que eu tive para falar para você, e infelizmente é assim, tá? Espero que esse vídeo tenha mostrado um pouco mais da transparência do nosso trabalho, tá bom? Sucesso, bons negócios para vocês, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.